gente está aqui no episódio 4 do Ciência na Sociedade, onde a gente vai entrevistar o nosso orientador do projeto, o Thiago Signorini. Vamos lá? Então, para começar, eu queria que você contasse um pouco sobre a sua história e como e por que você entrou na graduação de Física, porque eu sei que você não é originalmente da astronomia, né? Exatamente. Eu me formei antes em Física. Eu não sabia exatamente o que eu queria fazer na graduação e eu estava procurando um tema que eu gostasse. Mesmo quando entrei na graduação, eu sabia que eu queria fazer ciência. Eu sempre fui uma pessoa curiosa, estava em dúvida entre fazer biologia e física. Eu fiz um estágio de biologia no ensino médio, mas acabei indo para física, era o que eu gostava mais, gostava de matemática. E eu até consegui uma iniciação científica antes em matemática aplicada, antes de ir para astronomia. Então eu fiz 1 ano e meio, eu acho, de iniciação científica em matemática aplicada. Não gostei daquilo, era uma coisa muito abstrata, muito teórica. Eu queria alguma coisa que eu pudesse enxergar de alguma maneira. Então apareceu a ideia de fazer astronomia, que é uma área muito correlata, muito próxima da física. E no final das contas eu acabei procurando uma iniciação científica no Observatório Nacional. Estava trabalhando com um tema diferente na época. Trabalhei com discos protoplanetários, formação de planetas ao redor de estrelas. Mas aquilo já era uma coisa muito mais parecida com o que eu queria realmente fazer a longo prazo. Terminei a graduação em Física, mas vi que a astronomia era a minha área e segui nessa direção para a pós-graduação. Por que você se interessou por astronomia? Porque assim, tem muita gente que conta histórias de que desde criança gostava de olhar para as estrelas. Eu queria saber de onde que veio o seu interesse. Eu gostava da área de astronomia, eu gostava daquelas imagens que eu via, gostava da ideia de trabalhar com astrofísica. Como eu falei antes, não é uma área que eu imaginava realmente seguir, a princípio, profissionalmente. Eu fui para física sem saber muito que área da física eu gostava, mas quando eu procurei a iniciação científica em astronomia, uma coisa que me atraía era como a astronomia era uma coisa, primeiro, observacional, experimental, tinha a questão de mexer com telescópios, mas principalmente a área teórica que a gente mexe com astronomia acaba sendo uma mistura de muitas áreas que a gente aprende na graduação em física. Então, não era, como alguns colegas meus na física, uma coisa muito focada em um aspecto muito específico de mecânica quântica, mas a astrofísica, ela tem, qualquer área da astrofísica tem uma pincelada de mecânica quântica, uma pincelada de gravitação e relatividade e eletromagnetismo e termodinâmica. Então, ela usa muitas áreas diferentes da física, sem ser necessariamente uma coisa muito específica dentro de uma área só. E eu acho que essa interlocução entre as áreas diferentes da física que tem dentro da astronomia e da astrofísica é uma coisa que me atraía desde o começo. Legal. Quais que foram as maiores dificuldades que você teve nessa sua trajetória? Eu acho que naquela época ainda não tinha tanta interação entre astronomia e a física. E até hoje ainda eu acho que a gente poderia se aproximar um pouco mais aqui dentro da FRJ do Instituto de Física, mas as pessoas não conhecem muito. Então eu tive essa ideia, meio vozes da minha cabeça, mas não era uma coisa que era fácil, porque não era um caminho trilhado por muita gente. Então eu acho que nessa mudança, a maior dificuldade que eu tive foi conseguir informação, saber com quem eu ia trabalhar, quais são as áreas de pesquisa, porque era muito pouca gente da física que procurava essa área. As pessoas já tinham curso de astronomia aqui no Observatório do Valongo, não tinha pós-graduação, muita gente ia do Observatório do Valongo para o Observatório Nacional, mas não tinha muito essa interação com o Instituto de Física. Então eu acho que, infelizmente, é uma divisão que existe há muito tempo, inclusive porque a gente está também separado geograficamente, né? A gente está em um outro campus, então isso acaba separando um pouco. É uma coisa que eu gostaria de tentar aproximar um pouco mais esses institutos, porque eu acho que essa interlocução é muito legal entre as pessoas do Instituto de Física e o Observatório do Valongo. Isso poderia ser muito produtivo. E agora partindo para a parte da pesquisa, qual que é o objetivo principal da sua pesquisa no momento? Essa é uma pergunta difícil. Tem vários objetivos, tem vários tópicos que eu gosto. Como eu falei, né? Eu não gosto de me fechar em uma coisa só, eu gosto de abordar temas diferentes. Eu comecei trabalhando com discos protoplanetários, mas isso era muito pequeno para mim. Eu gostava de escalas maiores, eu queria trabalhar com coisas grandes. Então no mestrado eu fui para a área de galáxias e aí eu me encontrei. Então eu trabalho hoje com astrofísica extragaláctica. Mas a minha pesquisa, de uma maneira geral, está sempre focada na formação e evolução de galáxias. Como é que
uma galáxia como a nossa galáxia, que é a Via Láctea, como é que ela se formou, como é que ela evoluiu, como é que esse nosso lugar cósmico se formou de alguma maneira. E o interessante da astrofísica extragaláctica é que a gente pode sempre comparar com o passado, uma coisa que eu gosto muito, porque como a luz tem uma velocidade finita, quanto mais longe você observa, mais no passado você está vendo. Então, a astrofísica extragaláctica tem muito esse aspecto de tentar entender a evolução de estruturas desde o Big Bang, se a gente observa galáxias muito, muito distantes, até os dias de hoje. A gente nunca consegue ver uma galáxia se formando, porque é um processo que leva muito tempo. Mas você consegue um pouco um álbum de retratos do universo quando ele tinha 1 bilhão de anos, quando ele tinha 5 bilhões de anos, quando ele tinha 10 bilhões de anos, e você pode acompanhar um pouco a evolução das propriedades das galáxias, na média, ao longo do tempo. Então, o meu objetivo na minha pesquisa sempre foi tentar entender essa evolução, esse crescimento, essa transformação de galáxias, em particular como as estrelas se formam, porque as estrelas são o ingrediente principal que nós temos em galáxias, estrelas como o nosso Sol. Então, como é que o Sol nasce dentro de galáxias? Como é que o gás se processa dentro dessas galáxias e como é que ele pode ser, como é que ele vai virar uma estrela e vai virar 1 milhão, 1 bilhão de estrelas ao longo do tempo. E quais que foram os principais resultados que você tem tido? Eu trabalho muito com alunos, então eu tenho 2 linhas de pesquisa principais atualmente. Uma estudando como é que as galáxias morrem, de certa forma, como é que as galáxias param de formar estrelas. Então é difícil escolher um resultado único, mas ao longo dos últimos 10 anos eu venho estudando muito como é que esse processo de morte de galáxias acontece, como é que eles se relacionam com outras propriedades. Então, desde o doutorado eu vi que, por exemplo, galáxias no passado, galáxias há 8, 10 bilhões de anos, elas morriam muito mais rápido do que as galáxias hoje em dia. Hoje em dia as galáxias levam mais tempo para morrer, os processos que acontecem nas galáxias são menos violentos. E antigamente isso não era verdade, antigamente era mais rápido. E um trabalho que eu fiz com uma estudante de mestrado aqui, um trabalho que foi publicado faz 3 anos agora, mas um trabalho recente, mostrou que essa velocidade de morte de galáxias, quão rápido elas morrem, tem uma relação muito forte com a transformação morfológica que a gente fala, como é que a forma de galáxias pode se alterar. Então, se uma galáxia está passando por uma alteração de forma, se ela está se fundindo, encontrando com outra galáxia, isso acelera o processo de matar galáxias, entre aspas. Isso quer dizer que, de alguma forma, o gás acaba e o gás é o combustível para formar estrelas. Então, esse é um dos principais resultados que a gente vem tendo ao longo do tempo. Qual que é a sua visão de futuro da sua área de pesquisa? Eu acho que a astronomia e a astrofísica, de uma maneira geral, elas estão muito atreladas ao desenvolvimento tecnológico. E os astrônomos e astrônomas sempre dependem muito de telescópios. Quanto mais poderosos são os instrumentos que a gente tem para observar os astros, seja na área de galáxias, seja exoplanetas, o que for, a gente sempre está evoluindo na nossa capacidade de aprender, porque nós conseguimos ver mais longe, com mais detalhes, objetos diferentes. Então, grande parte do meu trabalho hoje em dia é justamente nessa interface entre o que nós queremos descobrir, e a gente quer observar galáxias mais distantes, a gente quer observar o comecinho do universo para tentar entender como esse processo começou lá atrás. E isso, ao mesmo tempo, depende muito da nossa capacidade de enxergar. Então, nós tivemos recentemente o lançamento do telescópio espacial James Webb, que está ensinando muito sobre a formação de galáxias pouco tempo depois do Big Bang, no nosso caso 200, 300 milhões de anos depois do Big Bang. Pode parecer muito tempo, né? Mas lembrando que escalas humanas isso é muito tempo, mas escalas cosmológicas no nosso universo tem 13, quase 14 bilhões de anos. Então é bem pouquinho tempo depois do Big Bang que a gente está vendo isso. Mas o James Webb não está sozinho, e grande parte do meu trabalho hoje em dia também é no desenvolvimento de instrumentos. Então eu estou trabalhando bastante, eu coordeno um grupo de trabalho que está construindo uma câmera para o ELT, que vai ser o maior telescópio do mundo quando ele for inaugurado em breve.
Essa câmera vai começar a funcionar em 2032, 2033 aproximadamente, mas como é um telescópio enorme, é um telescópio com quase 40 metros de diâmetro, então ele vai ser muito poderoso, ele vai ser muito maior do que qualquer outro telescópio na Terra. Essa câmera vai conseguir examinar para galáxias muito mais distantes, para galáxias muito mais fraquinhas, então a gente não vai estar tão restrito só às maiores galáxias do universo, mas a gente pode ver galáxias muito menores, muito mais fracas. Quando esse instrumento for inaugurado, a gente vai ter uma visão muito mais completa de como funciona esse processo de morte de galáxias ao longo do tempo, não só para as galáxias que estão aqui do nosso lado, o universo local, mas também as galáxias no universo distante e esse processo acontecendo ao longo dos últimos 12, 13 bilhões de anos, como é que ele foi evoluindo. Eu acho que na minha área e em várias outras áreas, o advento desses telescópios vai representar uma transformação enorme no nosso conhecimento e na nossa capacidade de aprender sobre os astros em geral. Você diria que essa é uma contribuição da sua pesquisa para a sociedade? Eu sempre enxergo isso de várias maneiras diferentes. Eu já recebi essa pergunta algumas vezes, mas eu acho que tem alguns aspectos diferentes. A gente pode pensar de uma forma um pouco mais utilitária, talvez, que o nosso trabalho ajuda a desenvolver instrumentos e tecnologias, o GPS, as câmeras digitais. O nosso trabalho ajuda muito com o desenvolvimento de tecnologias que são aplicadas no dia a dia depois, mas eu também acho que a astronomia tem esse aspecto de conhecimento mais profundo, uma curiosidade humana sobre as nossas origens, sobre de onde viemos, para onde vamos. E durante esse tempo como astrônomo e professor, qual foi a maior conquista que você teve? Eu acho que a carreira acadêmica é uma carreira de conquistas constantes. Consegui um pós-doutorado, depois consegui um emprego fixo, isso foi uma grande conquista. Tentar sempre contribuir, eu tenho muito orgulho do meu grupo de pesquisa agora, tá formando a próxima geração de astrônomos, vários trabalhos de conclusão de curso, vários mestrados e doutorados que eu já orientei, gente que está se formando e continuando a carreira. Então essa também é uma parte muito gratificante do trabalho acadêmico, ver esse fator de multiplicação do que você está criando, que você começa aprendendo e depois você vai multiplicando isso de alguma maneira. Tem um desafio grande na parte pessoal, justamente porque você tem que dedicar muito tempo. O doutorado é algo que consome muito, então tem um preço a ser pagado lá do pessoal, e que uma conquista, eu acho, hoje foi justamente de alguma forma equilibrar essas coisas. Então tenho muitas ambições profissionais, eu continuo trabalhando muito duro, mas hoje em dia eu tenho 2 filhas lindas também, então que também são uma conquista muito pessoal. Quais são os seus hobbies? Eu tenho vários. Eu sempre fui uma pessoa meio nerd, então eu sempre gostei de videogame. Foi ótimo quando eu comecei a ter dinheiro para comprar os meus próprios videogames, e hoje em dia não tem tanto preconceito talvez, mas eu gosto de jogar videogame, eu gosto de jogos de mesa, jogos de tabuleiro, então tenho esses interesses geek de uma maneira geral, mas eu gosto de várias coisas. Eu acho que a gente volta para aquela minha primeira pergunta lá de gostar de misturar coisas diferentes. Então eu sou uma pessoa, eu gosto muito de ler, eu gosto de ler várias coisas diferentes, ficção, não ficção. Adoro livros de fantasia, livros de ficção científica, mas também adoro ler biografias, livros de história. Eu gosto muito de cinema, adoro cinema. Com 2 filhas é sempre mais difícil ir no cinema, então eu tenho ido menos, tenho visto mais em casa mesmo, mas sempre que eu posso eu gosto de ver filmes, tantos filmes pipoca, filme da Marvel, filme de herói, adoro, mas também gosto de ver filme francês, japonês, filme mais cabeça, mais cult. Então eu gosto muito, eu sei que eu sou uma pessoa que gosta de misturar coisas. E gosto muito de música, eu adoro música, gosto de tocar piano, toco um pouquinho de violão, adoro dançar, sou péssimo dançando, então ainda bem que vocês não estão fazendo um vídeo aqui dançando, mas eu gosto muito de dançar, então eu adoro viajar, adoro ir para outros lugares e respirar a cultura de outros lugares. Então essa mistura de coisas, tanto a cultura pop quanto a cultura mais erudita, entre aspas,
Essa mistura eu acho muito legal, que eu acho que tem muito a ver com essa atividade humana de alguma maneira. E aí é muito legal pensar justamente essa atividade humana e juntar isso com a nossa astronomia, como é que a gente chegou aqui, um pouco a minha visão de mundo, talvez. Bom, gente, então é isso. Eu queria agradecer a oportunidade de me receberem e de estar falando um pouquinho sobre o meu trabalho aqui. Eu sou também diretor do Observatório do Valongo e sou um defensor ferrenho da ciência no Brasil. Então eu sei como diretor que as instituições de ensino e pesquisa no Brasil enfrentam grandes dificuldades. Então, se vocês estão acompanhando essa série que a gente está fazendo aqui, se vocês estão acompanhando o trabalho do Observatório do Valongo, lembrem que, assim como o Observatório do Valongo, tem várias outras instituições no país, são lugares excelentes. Se você quiser ser cientista, o Brasil é um lugar com muitas oportunidades, mas com grandes desafios. Então, mesmo se você não quiser ser cientista no futuro, apoie a ciência no Brasil, ajude. Lembre que a ciência ela precisa de apoio, ela precisa de apoio do governo e é uma coisa fundamental para o crescimento e soberania do Brasil. Queria contar com o apoio de vocês e, pelo menos, um apoio talvez seguindo as nossas redes, seguindo as redes seguindo essa série e as outras séries que aparecem no nosso canal do YouTube, no nosso Instagram. Apoie o nosso trabalho e convido, inclusive, todos que estiverem assistindo esse vídeo a vir conhecer o Valongo e visitar a gente. Vocês podem até, inclusive, fazer uma observação do céu alguma hora.